Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Hebreus 1, do 1 ao 13. Irmão, você crê que a sua palavra tem poder? Os irmãos desse lado esquerdo aqui, você crê que a sua palavra tem poder? Vocês aqui do lado direito, vocês creem que a palavra de vocês tem poder? Mas você crê mesmo? E por que que você não toma cuidado com o que você fala, então? As nossas palavras têm muito poder. E eu vou te mostrar na Bíblia. Hebreus capítulo 1, eu quero que você vá lá no versículo 1, 2 e 3. Hebreus 1, 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga comigo, palavra do seu poder. Amém. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, eu quero que você pegue essa parte aqui. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que existe porque Deus liberou uma palavra. A palavra de Deus colocou ordem em todas as coisas. Tudo, exatamente tudo que existe está sendo sustentado pela palavra de Deus. Todas as leis naturais, elas existem porque Deus estabeleceu assim. O mar não avança, o oxigênio que existe aqui, as plantas e os seres vivos, tudo que existe está no seu lugar, porque Deus os criou e determinou que eles ali ficassem. Todas as coisas continuam funcionando assim, pela palavra do seu poder. A grande questão é, por que é palavra do seu poder e não poder da sua palavra? Não é curioso isso? Por que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e não pelo poder da sua palavra? Não parece que está invertido? Eu vou te explicar por quê. Porque primeiro Deus libera a palavra e depois vem o poder. Primeiro Deus libera a palavra e depois vem o poder. Foi assim que Deus fez em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja, e houve. Tudo começou a acontecer porque Deus disse. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus continua falando e criando coisas hoje. Deus continua manifestando o seu poder criativo hoje. Só que tem um detalhe. Algo mudou aí que você não sabe. Se você for lá em Mateus capítulo 18, no versículo 16, a Bíblia fala como que Jesus operava aqui na terra. Você já viu o tanto de milagres que Jesus fez? Os evangelhos estão recheados de muitos milagres que Jesus fez. Em Mateus 18, 16 diz assim: anotei errado. Mateus 8, 16, desculpa. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra os expulsou, e curou a todos os que estavam enfermos. E como que Jesus então curava os enfermos? Com a sua palavra. Como que Jesus então
expulsava os demônios com a sua palavra. Está entendendo aqui? Não parece que está errado? Parece que a gente poderia dizer assim, que Jesus, ele curava as pessoas com o poder de Deus. Ele expulsava os demônios por causa da autoridade e por causa da unção de Deus que estava sobre ele. Mas por acaso, o escritor do Evangelho diz que ele fazia isso com a sua palavra. Então chegavam os endemoniados, Jesus dizia, sai dele, e os demônios saíam. Chegavam as pessoas enfermas e Jesus dizia, fica curado, olhos sejam abertos, tome a sua cama, levante e ande. E o poder vinha depois. E o poder se manifestava pela sua palavra. Então, com a sua palavra, Deus não apenas criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, mas com a sua palavra, Deus também pode mudar a história de vida de qualquer pessoa. O enfermo pode ser curado pela sua palavra. Os endemoniados ficarão libertos pela sua palavra. Levanta a sua mão direita e diga assim, pela palavra de Deus, milagres acontecem. Enfermos são curados. Endemoniados são libertos. Deus pode mudar até mesmo a minha história com uma palavra, em nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, a palavra do seu poder. Você está entendendo o poder que tem uma palavra? Não só o mundo e a sua natureza, mas a vida de pessoas são transformadas pelo poder da palavra de Deus, porque Ele libera a palavra e o poder se manifesta. Posso ouvir um amém? Só que algo mudou. Tudo que Deus fazia, Ele fazia falando. Mas olha o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito bem. O único lugar da Bíblia que aparece a palavra fôlego da vida é aqui. Todos os outros lugares da Bíblia, a palavra que aparece é fôlego de vida. E não fôlego da vida. Tá bom, pastor, mas qual a diferença? A diferença é que fôlego da vida, ou melhor, o fôlego de vida, tem a ver com respiração. Por isso que a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o fôlego de vida significa respiração. Mas o fôlego da vida tem outro significado. É a única vez na Bíblia que aparece a palavra fôlego da vida. Quando Deus soprou, quando Deus formou o homem do pó da terra, e Ele soprou, Ele liberou a autoridade para o homem criar, com o fôlego da vida que Ele recebeu. Todos os seres vivos, eles têm uma alma. Mas nenhum ser vivo foi criado como o homem foi criado. Aliás, o homem, muito mais do que isso. Porque, eu quero que isso aqui é muito profundo, irmãos. Até aquele momento, tudo que Deus ia fazer, Ele falava e acontecia. A partir do momento que Deus criou o homem, nunca mais Deus falou. Agora é o homem que tem que falar. Se você quer viver o que Deus tem, você precisa usar o fôlego da vida que Deus te deu, a autoridade para fazer com que as coisas aconteçam. Como? Falando.
Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você precisa falar o que você quer que aconteça. Diga para ele: cuidado com o que você fala. Posso ouvir um aleluia aí? Então Deus deu autoridade para mim e para você, para que possamos criar a mesma autoridade que Deus tinha na eternidade. Ele deu para os filhos dos homens, os seus servos, os seus filhos, para profetizarmos. Posso ouvir um aleluia? Amós capítulo 4, versículo 7. Certamente o Senhor não fará nada sem antes ter revelado os seus segredos aos seus profetas. Por quê? Porque Deus conta para os seus servos e eles proclamam, declaram aquilo que Deus está falando lá nos céus. Depois da criação do homem, Deus atua através do homem agora. Você entendeu por que Jesus simplesmente não apareceu aqui na terra? Ele teve que nascer pelas vias naturais do nascimento, da gestação de uma mulher. Porque Deus agora fala através da boca do homem. Deus poderia ter feito uma teofania. Simplesmente, plim, Jesus aparecer aqui na terra. Não, ele teve que nascer. Por quê? Ele teve que entrar neste mundo pelos meios naturais para que ele pudesse então falar aquilo que o Pai está falando. Então, diferente de nós, Jesus não orava muito pelas pessoas. Jesus decretava: seja curado, enxergue, levanta e anda, demônio sai dele, mulher encurvada, apruma-te, fique de pé. É assim. Esse é o poder que está sobre mim e sobre você. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então você precisa parar de orar um pouco e começar a decretar. Ai, pastor, o senhor está falando para eu parar de orar? Eu estou falando que você não tem que orar muitas vezes, você tem que decretar. Você tem que falar. Posso ouvir um amém? Lá em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Deus, ao falar com o profeta, ele disse: o que é que você vê? Ele disse: eu vejo ossos. Eu vejo ossos sequíssimos. Eu vejo mortos. Eu vejo morte e destruição. Ah, é? E por acaso, Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? Qual foi a resposta dele? Tu sabes. Quanto crente não está fazendo isso? Ah, minha vida está terrível. Mas Deus sabe, né? Deus sabe de tudo, né, irmão? Aleluia. Irmão, nós crentes somos tudo desviado, misericórdia. Tudo desviado nós somos. Deus sabe de tudo, né, irmão? Glória a Deus, né? A vontade de Deus, né? É tudo no tempo de Deus, né, irmão? Não é assim? Se fosse Deus falando comigo e com você, a gente falaria essas coisas. Porque até o profeta falou isso. Senhor, tu sabes. Aí o que Deus disse? Então, profetiza. Profetiza e diga aos ossos: assim diz o Senhor. Você precisa começar a liberar os decretos de Deus na sua vida. Você precisa aprender a declarar no meio da morte, vida. No meio da doença, cura. No meio dos problemas, solução, milagres. Que a vontade de Deus seja estabelecida. Você precisa olhar para a tua vida e aquilo que você olha na palavra e olha na tua vida e está em desarmonia, você precisa orar até que a sua vida entre em harmonia com a palavra. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então cuidado com o que você fala, porque muito do que você está vivendo hoje é fruto do que você profetizou. Tem nada a ver com Deus. Muitos dos problemas que nós enfrentamos é fruto do que a gente falou. Sabe aquele dia que você está mal? Aí você fala: ai, que vontade de morrer. Passa uma semana, começa a vir um desânimo em você. Você não sabe de onde vem aquele desânimo. Olha o que você falou: que vontade de morrer. Você é um filho de Deus. Tudo que você fala é um decreto.
O mundo espiritual não age. O mundo espiritual reage. Você fala, começa a acontecer. Você fala, começa a acontecer. Comece a falar o que você quer que aconteça e não o que está acontecendo. Comece a falar o que a palavra de Deus afirma. Comece a liberar os decretos de Deus. Diga aos ossos mortos: voltem a viver em nome de Jesus. Eu declaro vida no meio da morte. Vocês não estão entendendo, irmãos? No dia que nós estamos mal e desanimados, nós temos uma tendência a murmurar, a reclamar, a questionar. Quantas vezes as coisas não ficam difíceis e você fala assim: tá tudo dando errado. Aí o mundo espiritual faz assim: opa, ia acontecer, para. Por quê? Porque um homem de Deus que tem autoridade falou que tudo tem que dar errado. As suas palavras são decretos. Eu sei que tem gente aqui que não concorda comigo. Eu sei disso. Mas se as nossas palavras não tivessem poder, por que que até mesmo a nossa salvação, ela começa com uma declaração? Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. A Bíblia diz que os homens serão julgados pelas suas palavras. Quer mais? Eu sei que você não concorda comigo, tudo bem. Mas concorde com a palavra, pelo menos. Tudo que dois ou mais concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é os que crerem apenas. O texto diz que os que crerem em meu nome, os que profetizarem em meu nome, os que declararem em meu nome, em meu nome, em meu nome. Então você precisa usar o nome que está sobre todo nome. Em nome de Jesus, as minhas finanças vão entrar em ordem. Em nome de Jesus, minha família se converte ao Senhor. Em nome de Jesus, fica curado. Em nome de Jesus, seja liberto. Use a palavra, declare e vai acontecer em nome de Jesus. O poder vem depois da palavra. Primeiro você declara, depois vem o poder. O que você tem profetizado? Ai, trabalhar nessa empresa é um inferno. Meu chefe é o Satanás. Começa a declarar: meu chefe é uma bênção. Homem próspero. Essa empresa é uma bênção, vai crescer, vai prosperar e eu vou crescer junto. Daqui a pouco teu chefe fala assim: nossa, nunca notei você aqui. Parabéns, você faz um ótimo trabalho. Você transmite confiança. Daqui a pouco, quando ele vai promover alguém, vai: sabe aquele cidadão lá? Eu sinto confiança naquele cara, pode promover ele. E você não sabe que você criou a realidade que você está vivendo. Nós precisamos aprender a criar a realidade que a gente vai viver. Posso ouvir um aleluia? Irmão, eu estou ensinando para você princípios espirituais que você não vai ouvir em muito lugar não. Que eu já ouvi igreja falando assim: esse negócio de falar que vai acontecer, quem é um homem para ficar decretando? Quem é um homem para ficar dando ordem para Deus? Isso é positivismo. Eu estou te mostrando na Bíblia que isso é um princípio. Cuidado com o que você fala, porque você tem autoridade espiritual. Você está num corpo humano, mas você já não é mais dessa terra. Você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você é reconhecido no mundo espiritual como filho de Deus. Quando você declara uma coisa ruim, aquela coisa ruim tem um potencial de acontecer. Eu estou desde o começo do culto profetizando.
Você vai prosperar. O mais pobrezinho aqui vai ganhar 10 mil por mês. A sua família estará aqui. Deus está quebrando maldição na sua família. Deus está dando ordem aos anjos, vai mudar. O que levaria 10 anos vai acontecer em 1 ano. O que levaria 1 ano vai acontecer em 1 mês. O que acontecer em 1 mês vai acontecer numa semana. Eu estou profetizando, eu estou declarando, porque eu sou profeta de Deus. Vai acontecer na tua vida. Só que deixa eu falar uma coisa. Eu sou ser humano. Tem coisas que acontecem na sua vida que eu nunca vou nem ficar sabendo. Tem coisas que afligem você, que nem que eu fosse assim, soubesse de tudo, tivesse a onisciência de Deus. Eu não conseguiria saber tudo o que acontece que aflige na sua vida. Preocupações que você tem quando você deita lá na sua cama. Eu não sei, só que você sabe. Então você tem autoridade para declarar como profeta de Deus. Para declarar em nome de Jesus, comece a acontecer. Em nome de Jesus, é esse ano que eu vou conhecer o varão e eu vou casar com ele, em nome de Jesus. É esse ano que eu vou conhecer a varoa e eu vou casar em nome de Jesus. O pastor falou aí que é internacional, vou conhecer. Começou a falar enrolado, eu já vou falar, eita glória. Até de onde, varão? Amém? Toma posse. Declara. Amém, queridos? Você precisa entender que você tem influência, tem autoridade espiritual. Seja qual for o problema, é dificuldade, é saúde, é financeiro, problema no casamento, profetiza. Vai mudar e vai mudar rápido, vai mudar agora. Meu marido vai se apaixonar por mim de novo. Minha mulher vai se apaixonar por mim de novo. Minha mulher vai olhar com os olhinhos brilhando de novo para mim. Em nome de Jesus. Aí quando alguém falar, por que seu casamento é tão abençoado? Porque eu profetizei para ele ser abençoado. Nós temos que declarar. Posso ouvir um aleluia? Mas aí eu preciso te dar uma orientação. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Porque com quem você anda e com quem você ouve, a quem você ouve, pode influenciar você. E sem você perceber, você se tornar uma pessoa com a mesma fé daquele com quem você ouve. Porque as palavras carregam algo. Diga comigo, as palavras carregam algo. Então não existe palavras ao léu. Não existem palavras inocentes. Jesus dizia, as minhas palavras são espírito e vida. Então o que as palavras de Jesus carregavam? Espírito e vida. Quem ouve pessoas que não estão vivendo o evangelho, essas pessoas carregam morte. Mesmo que elas usem a Bíblia. Hoje de manhã eu estava falando isso para os irmãos. Tem muita gente na internet, pregadores, que usam a palavra de Deus, mas eles carregam morte. Por quê? Porque a vida deles está destruída. Está no 3º casamento, vive em adultério, envolvido em coisa errada, mas está pregando a Bíblia. Então o importante é que está pregando a Bíblia, né, pastor? Não. O importante é quem está pregando a Bíblia. Se o diabo pregar a Bíblia para você, você vai ouvir? O diabo tentou usar a Bíblia com Jesus, lá no deserto. Está escrito, Jesus. O diabo tentou usar a Bíblia, mas quem estava falando? É o diabo. Então quem está falando importa sim. Você está ouvindo um pastor que é casado. A minha primeira mulher e é a minha esposa até hoje. Eu conheci a pastora com 15 anos. Nunca nos separamos. Então eu sei o que eu estou falando. Tem pastor que você chega lá, você olha, nossa, esse pastor é uma benção, olha que fogo, olha que unção. Você chega lá, ele se separou da mulher, está casado com a irmãzinha da igreja. E os membros têm que engolir aquilo. Está errado. Está errado. Aí você vai ver na igreja, começa a desembocar um monte de divórcio. E todo mundo fala, é o inimigo atacando a igreja. Não é. A bênção nunca vem de baixo para cima, ela sempre vem de cima para baixo. Então quem está falando na sua vida tem que ter padrão, tem que ter vida no altar. Se ele não tiver, você não tem que ouvir ele, mesmo que ele pregue a Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Os falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis, não pelas suas palavras. Amém? Então,
Por que eu estou te ensinando isso? Porque tudo que é espiritual precisa se manifestar na terra. Tanto de Deus como do diabo. O mundo espiritual, ele quer se manifestar. Existe uma guerra espiritual. Existe nesse exato momento uma guerra pelas nossas almas. Uma guerra pelas almas da nossa família. Os demônios querem encontrar legalidade. Deus quer encontrar legalidade. Então como que o mundo espiritual vai entrar na terra? Através dos donos da terra. Da sua palavra. Quando você fala bobagem, o diabo adora. Quando você fala que você não está curado, o diabo adora. Então aquilo que você declara, traz e manifesta o mundo espiritual na terra. E o que é pior, a maior parte dos cristãos não estão dando espaço para Deus agir. Estão dando espaço para o diabo agir. Fica lá no TikTok ouvindo besteirinha. Fica lá no YouTube vendo besteirinha. O que você está dando? Legalidade. Porque você vai assumir a fé de quem você ouve. Quem está falando lá vai gerar espírito em você, de morte, não de vida. E aí, você mata os milagres de Deus. Já era para você estar muito mais à frente. Mas você está ouvindo errado e está falando errado. Está dando legalidade para demônios. Muitas vezes os demônios têm mais legalidade do que o próprio Deus de agir na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Deus quer usar a sua boca. Tudo que você está vivendo hoje é fruto das suas palavras. Pastor Carlos, troca o microfone para mim, por favor. O que você está vivendo hoje é fruto das suas palavras. Você precisa quebrar as palavras erradas que você falou. E você precisa declarar palavras diferentes. Ai, na minha família ninguém prospera. Na minha família todo mundo se separou, eu também vou me separar. Já não estou bem no casamento. Já estou até vendo o que vai acontecer. Está amarrado em nome de Jesus. Começa a declarar, na minha família havia uma maldição de divórcio, mas ela foi quebrada pelo sangue do Cordeiro. O meu casamento será feliz, próspero, abençoado. O meu marido, a minha esposa será muito feliz. E nós teremos um casamento muito feliz e realizado em nome de Jesus. Tenta regular na mesma equalização, sei lá, alguma coisa assim. Eu já estou finalizando, amém, irmãos? Você precisa decidir o que você quer viver. Se você quer viver a realidade, ou se você quer viver a verdade. São duas coisas diferentes. O diabo ama pessoas realistas. Quando você fala, eu sou uma pessoa realista. Ai, como o diabo fala, ai, gostei de você. O diabo ama pessoas realistas. Qual que é o problema da realidade para a verdade? É que a realidade é passageira, mas a verdade é eterna. Quando Jesus chegava diante de um morto, ele via a realidade, mas ele não agia de acordo com a realidade. Ele agia de acordo com a verdade. E a verdade é que eu sou a ressurreição e a vida. Levanta. E o morto levantava. Deus não quer que você seja realista, Ele quer que você seja um homem e uma mulher da verdade. Profetize a verdade e a realidade vai mudar. Profetize a verdade e a realidade vai mudar. Se você ficar olhando, mas é assim mesmo. Não, pastor, é porque no Brasil é tudo muito mais difícil. Não, pastor, é que na minha família todo mundo sempre foi assim. Sabe, pastor, é que eu não sei nem falar direito. Como que Deus vai me usar? Eu sou tímido. Eu tenho tanta dificuldade. Como que Deus vai me usar? Você está sendo realista. Porque quando Jesus foi escolher 12 apóstolos, Ele não foi lá no templo, no meio dos intelectuais. Ele foi no meio dos pescadores. Homens iletrados, incapazes. E o Senhor os preparou. E eles impactaram o mundo daquela época. E o evangelho que nós lemos hoje foi escrito por eles.
Pergunta por irmão, você é realista ou você crê na verdade? Amém, irmãos? Qual que é a verdade? A verdade de Deus diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Ai, mas isso é impossível. O teu Deus é especialista em causas impossíveis. O nome dele é o Deus do impossível. Amém? Você precisa crer na verdade, você precisa fazer uma escolha. A Bíblia diz: tudo o que pedirmos ao Pai em oração, crendo, receberemos. Tudo. Tudo é tudo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Você precisa tomar cuidado, porque você é filho de Deus. As suas palavras são decretos. Não declare o que você está vivendo. Declare o que você quer viver. Declare o que a palavra de Deus diz. Não deixe que o cenário mude a sua fé. Mude o cenário com a sua fé. Através da sua fé. Por isso que Deus não pode usar um realista. Eu profetizei aqui que a igreja já está cheia. Olha o que está acontecendo. Eu profetizei aqui que nós vamos mudar de prédio, nós vamos para um lugar muito maior. E nós vamos ter mais de 700 pessoas na igreja. Vocês vão ver isso acontecer. Você vai ver o poder do que eu estou te ensinando aqui. Vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu em nome de Jesus. E você vai ser um dos próximos líderes aqui na igreja. No próximo encontro, nós vamos levar um monte de gente para o encontro. Essas pessoas vão voltar de lá impactadas, cheias do Espírito Santo, cheios desse Espírito que eu estou ministrando para vocês aqui. Eles não vão ser religiosos, porque Deus não quer que você seja religioso. Deus quer que você tenha uma relação viva com Ele. Então você vai declarar e o cenário vai mudar. Posso ouvir um amém? E para terminar, irmãos, eu vou terminar com um assunto muito importante. É muito mais fácil o sobrenatural de Deus acontecer na vida de um ímpio do que na vida de um crente. Eu nunca tive problema de orar por gente que não é convertido. Nunca. Tem gente que fala, é tão difícil ganhar alguém para Jesus, é tão difícil orar por quem não crê. É muito mais fácil. Quando uma pessoa fala assim para mim, ora por mim, pastor. Eu falei, já entrou, acabou. Ele não sabe o que ele fez. Ele pediu para um profeta de Deus pôr a mão nele. Eu já ganhei pessoas para Jesus sem pregar para ela. Eu já ganhei pessoas para Jesus que não gostavam de mim. Eu já ganhei pessoas para Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. Fui visitar a casa de uma mulher para orar por ela, a convite da amiga dela. Vou te apresentar um profeta. Quando eu cheguei na casa da mulher, sabe o que aquela mulher fez? Ela olhou para mim e falou, você é o profeta? Que eu devia ter uns 26, 27 anos na época. Aí eu falei, sou eu, irmã, por quê? Ela disse, não, porque quando minha amiga falou, eu pensei que era um senhor, bonitão, grisalho, com uma barbona assim, né? É um profeta, vai vir orar por você. Eu pensei que era um cara assim. Aí veio um menino orar por mim. Eu falei, mas é o Satanás mesmo, né? Tirando barato da minha cara, assim. Aí eu falei, bom, só tem eu, irmã. Vai ter que ser eu mesmo. Aí ela falou assim, não, então tá bom. Eu falei, não, mas me fala o motivo de oração, que aí eu oro por você e tá tudo certo. Ela falou, não precisa orar não. Aí eu falei, não, mas não tem nada que você queira assim? Ela falou, não, Deus sabe. Ora aí o que Deus te falar e tá tudo bem. Aí eu pus a mão no ombro dela, falei assim, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as suas. Entra na vida da tua filha, entra na vida sentimental dela. Na hora que eu falei isso, ela começou a chorar. Porque ela era a área que ela queria que eu orasse. Só que ela não contou. Deus falou para mim, ora pela vida sentimental dela. Aí eu orei. Depois que eu terminei, abracei ela e eu falei, Deus tem um plano na sua vida. Amém? Te vejo um dia lá na igreja. Irmãos, na semana seguinte, quem estava lá na igreja? Ela. Quem estava pregando naquele dia? Eu. Eu não era o pastor da igreja.
Eu era pastor auxiliar. E o pastor naquele dia pediu para eu pregar. Quando eu fiz o apelo, quem foi lá na frente? Aquela mulher. E sabe o que ela falou? Ela disse: eu quero te pedir perdão, porque você é um profeta. E eu quero que você ore por mim, porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Em prantos, eu orei por ela. E eu falei: por que você está tão convicta assim? Ela falou: a semana passada você foi na minha casa, eu te distratei. Mas quando você botou a mão em mim e falou que não sejam as minhas mãos, mas as suas mãos, Senhor, o meu ombro ficou queimando a semana inteira. O ombro que você botou a mão. E todas as vezes que eu acordava com meu ombro queimando, uma voz falava comigo: você precisa ir lá pedir perdão para ele e entregar a sua vida para Jesus. Ela ouvia uma voz falando isso para ela. Eu ganhei uma vida para Jesus sem pregar para ela. Deus quer usar a gente, irmãos. Deus quer manifestar. Só que o crente é um problema. Sabe por quê? Porque às vezes eu decreto a sua cura aqui. Eu falo: seja curado em nome de Jesus. Mas nos últimos anos, você vem declarando o contrário. E aí o que acontece? Como que isso vai acontecer? Eu estou aqui: Senhor, cura. Aí a pessoa fala: ah, mas é porque essa minha doença, já é dela, né? É a doença de estimação. Essa minha dor aqui que não passa, essa dor é assim mesmo. Não, já até me acostumei. Então você percebe que tem alguém aqui anulando uma dor em você e você está fortalecendo aquilo. Porque eu sou um filho de Deus, mas você também é. Eu tenho autoridade, mas você também tem. Por isso que a Bíblia diz que tudo que dois ou mais concordarem na terra será ligado no céu. Por isso que eu oro aqui e falo assim para você: só agradece. Só agradece. Começa a agradecer: obrigado pelo meu milagre. Sabe por quê que eu faço isso? Vou te contar por quê. Para você não anular a bênção que estou derramando sobre a tua vida. Para você não... E tem gente que no meio do caminho, antes de chegar em casa, já anula tudo que nós oramos aqui. Ai, mas minha família é um inferno mesmo. Esses praga, quero ficar longe. Nós acabamos de orar para sua família estar aqui com você, irmão. Acabei de falar que eu vi a sua família entrando ali, uns sorrindo com alegria, outros chorando de alegria. Coração queimando, lágrima nos olhos. Aí você sai daqui e fala: quero ficar longe desses praga. Você está ficando doido? Por isso que é mais fácil a gente usar da autoridade de Deus sobre um ímpio. Porque ele não é nascido de novo, ele não é autoridade espiritual. Quando eu falo sai demônio, o demônio sai. Mas para tirar um demônio de crente, irmãos, olha, dá uma canseira. Sabe por quê? Porque é um demônio de estimação. A pessoa gosta tanto daquele demônio. Ela fala com ele todo dia. Quantas vezes eu não orei aqui para o... Ai, pastor, uma voz ficava no meu ouvido, falando: se mata, se mata. Aí eu falava para ele: eu não quero morrer. Aí o demônio fala: mas você vai morrer sim. Pega lá a faca, se corta. Aí eu falei para o demônio: me deixa em paz. A pessoa está conversando com o demônio, irmãos. Eu não converso com o demônio não, irmão. Se vem uma vozinha estranha, acontece comigo também, viu? Umas vozinhas estranhas assim. Eu já: reda de mim, Satanás. Está amarrado. Ixi, eu preciso jejuar. Já abro um jejum, já começa. O diabo tinha que ter medo de chegar perto de mim. Por que ele está vindo falar no meu ouvido? Aí você fica repetindo tudo que o diabo... Irmão, quem tem amizade com o demônio, você vai assumir a fé da pessoa com quem você mais conversa. Nós somos filhos de Deus. Quem mora dentro de nós é o Espírito Santo. É com ele que você tem que conversar. Você tem que aprender a dançar com o Espírito Santo. Põe lá um louvor na sua sala e começa: Espírito Santo, eu te amo. O que o Senhor vai fazer na minha vida nos próximos anos, Senhor? E você entra no mistério com o Espírito Santo. Você acha que eu estou brincando? O Espírito Santo quer ter comunhão com você.
O mundo espiritual está desesperado para vir para a terra. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Eu estou aqui tendo um monte de visão, um monte de coisa da parte de Deus por causa do Espírito Santo. Porque eu não tenho capacidade humana de fazer isso. É o Espírito Santo no meu espírito que me mostra a vontade de Deus. Você precisa andar assim. Então não adianta eu profetizar para você, Deus vai mudar o seu casamento. Chega em casa e você fala, eu te odeio. Aí o marido fala, eu também te odeio, sua megera. Ah, fica falando aí, vai. Você fortalece o diabo. Por que você não faz assim? Quando sua mulher fala assim, ó, eu te odeio. Você fala assim para ela, pois eu te amo, meu amor, você é minha vida. E você já me fale onde você quer jantar, que eu vou te levar para jantar essa semana. E já vou falar, sabe aquela bolsa que você queria comprar? Já estou de olho, já vi o link lá na internet, hein? Eita, rapaz. Eu te digo que o seu milagre chega na mesma noite, irmão. Vai ser na mesma noite o seu milagre, não vai demorar nem no outro dia, não. Amém? Então, profetiza o que você quer viver, não o que você está vivendo. Quantos profetas de Deus nós temos aqui? Você aprendeu algum segredo espiritual hoje? Então eu espero que você saiba usar bem a sua voz, a sua palavra. E quando as coisas estiverem travadas, declara, seja destravado em nome de Jesus. Seja liberada a bênção de Deus em nome de Jesus. As coisas vão acontecer. Porque tudo que Deus quer fazer, Ele vai usar a sua boca para fazer aquilo que Ele quer fazer. Fica de pé, vamos orar por isso, amém? Segure na mão da pessoa do seu lado, nós vamos orar encerrando. Pai Santo, em nome de Jesus, que essa palavra se torne verdade na vida dos meus irmãos. Levanta aqui profetas. Levanta no nosso meio homens e mulheres responsáveis, que usam a sua autoridade espiritual para estabelecer os decretos de Deus. A sua palavra diz assim, que nós devemos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, e que seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. Que nós sejamos instrumentos para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Começa a orar aí, irmão. Desliga no mundo espiritual toda palavra negativa. Se você não se lembra, só fala, eu desligo no mundo espiritual toda palavra que eu proferi contra a minha família, contra a minha saúde, contra o meu ministério. Eu desligo toda palavra que eu proferi contra a minha vida financeira, contra a minha prosperidade, contra o meu relacionamento no meu casamento, com a minha família, com os meus amigos. Eu desligo no mundo espiritual. E eu declaro no mundo do espírito que venha a vontade de Deus. Que venha a vontade de Deus. Que venha e se manifeste, quer o diabo queira ou não, que a vontade de Deus venha e se manifeste agora, em nome de Jesus. Cenários de maldição mudem, cenários de morte mudem, cenários de falência mude agora, em nome de Jesus. Milagres comecem a acontecer, milagres comecem a acontecer na saúde, nas finanças, no ministério, no casamento, na família. Agora, na sua vida, irmão, comece a declarar, milagres comecem a acontecer. Milagres da parte de Deus comecem a acontecer. Comece a declarar, irmão. O impossível se torna possível agora. O impossível se torna possível agora. Harabakaya chorobodará. Hikayerebara shurialamashe. Isso, decrete. A minha família vai se converter esse ano. Os meus irmãos vão se converter esse ano. O meu pai, a minha mãe, a minha família andará na presença de Deus. Eu já posso ver. Cheios do Espírito Santo, quebrantados, servindo ao Senhor na sua casa, mudando de vida. Já aconteceu em nome de Jesus. Toda força espiritual maligna caia por terra.
Começa a pisar, irmão. Começa a pisar assim, ó. Começa a pisar toda força espiritual maligna. Perca as forças agora da minha vida, da minha família, do meu ministério, da minha saúde, das minhas finanças, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Eu declaro vida no meio da morte, eu declaro prosperidade no meio da escassez, eu declaro o impossível, se manifesta, velocidade, velocidade, velocidade. Como igreja, nós declaramos um grande mover de salvação. Declaramos que a igreja Comag vai prosperar de uma maneira descomunal, absurda e tremenda. As nossas famílias se converterão. De 150 membros, iremos para 200, para 300, para 500, para 700. Faremos cultos proféticos. Haverão conferências. Pastores de vários lugares. As noites de poder serão noites de milagres extraordinários. Mudaremos para um prédio 4 vezes maior. Mudaremos para um lugar com muitas salas para as nossas crianças, com estacionamento para os nossos carros. Nós traremos a nossa família, os nossos amigos. Vamos crescer e avançar como igreja. Eu declaro que líderes serão levantados. Um ministério de louvor com muitos músicos, muitos instrumentistas, bateristas, contrabaixistas, guitarristas, violonistas, cantores e cantoras, tecladistas, em nome de Jesus. Declaramos muitas líderes no ministério de crianças, declaramos muitos evangelistas, muitos e muitos evangelistas, em nome de Jesus. Deus vai usar cada um de nós. Diga amém, assim seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algo já começa a mudar hoje. Amém? Tudo que estava travado foi quebrado agora. Diga amém, assim seja. Agradece Jesus, fala obrigado Jesus, porque eu vou viver as suas promessas. É tempo de atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa. Eu vou viver as suas bênçãos este ano ainda. Este ano ainda. Obrigado, Jesus. Amém. Pega a sua mão de profeta. Pede licença por mão do seu lado e põe no ombro dele e fala assim: eu profetizo. Você vai viver as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa. Por essa palavra os mortos ressuscitarão. Por essa palavra haverá salvação, curas e milagres. Por esta palavra milagres acontecem. Há poder no Evangelho de Jesus. Posso ouvir um aleluia aí?